Nesse momento, nós estamos vivendo uma guerra. De um lado, a velha mídia, jornais, revistas, rádio e televisão. Do outro lado, a nova mídia, blogs, vídeos, redes sociais, podcasts, websites e toda essa tecnologia maravilhosa que as tecnologias digitais de comunicação nos trouxeram. Do lado da velha mídia está a velha política, os comunistas, os socialistas, os corruptos, que se uniram com a missão de destruir a humanidade. Do lado da nova mídia, nós temos os conservadores, os defensores da individualidade, da liberdade de expressão e da livre iniciativa empresarial. É claro, é óbvio que a nova mídia vai vencer esta guerra, mas enquanto isso não acontece, nós vamos enfrentar episódios de perseguição, chantagem, ameaças, prisões, como estamos vivendo hoje no Brasil. Nessa palestra, eu quero mostrar para vocês como essa nova mídia se estruturou, a forma como ela se estruturou, que a coloca numa posição de fortaleza e praticamente indestrutibilidade. Não tem como a velha mídia vencer a nova mídia nessa guerra. Eu quero mostrar também como as empresas podem usar a nova mídia na forma de um fluxo de comunicação online para se posicionar de forma aberta, íntegra e responsável perante a sociedade. Eu vou mostrar uma linha do tempo com o surgimento das organizações da nova mídia, como elas se estruturaram e como elas alcançaram esse poder extraordinário que elas têm hoje. E vou mostrar também como as empresas têm usado de maneira pobre e limitada essas tecnologias extraordinárias de comunicação e todo o potencial de comunicação que elas podem encontrar usando fluxos de comunicação. Eu quero dividir essa palestra em 3 vídeos para que você possa assisti-los com tranquilidade no momento em que você tiver tempo. Vamos lá? Nesse primeiro vídeo dessa nossa palestra, eu quero mostrar essa linha do tempo maravilhosa que conta a história do surgimento e da estruturação desse universo das novas mídias. No início dos anos 90, a internet já estava consolidada, principalmente nos Estados Unidos, que criaram essa tecnologia e souberam aproveitar muito bem esse espaço com a criação de inúmeros websites. Mas faltava aí um componente de integração dessa estrutura que mostrasse para a sociedade todo o conteúdo online que já existia. E aí que surge o Yahoo. O Yahoo cria, inicialmente, um diretório de websites com listas por categoria dos sites que já existiam. Foi um trabalho muito bom e extraordinário que marcou o início das ferramentas de busca. O Yahoo, ele foi criado por 2 estudantes da Universidade de Stanford, que são o David Filo e o Jerry Yang, que souberam aproveitar um momento para criar essa estrutura de busca, ainda que naquele momento eles entendessem que o mais importante eram as categorias e não a busca. Bom, eles imperaram quase sozinhos por 4 anos, dividindo aí o espaço com uma ferramenta de busca muito boa que se chamava Alta Vista e que hoje já desapareceu. Mas 4 anos depois do surgimento do Yahoo, entra em cena um gigante que a gente já conhece e que se chama Google. Nota aí que a primeira página do Google já dá um enorme espaço para a busca, né? E, nesse sentido, eles entenderam melhor a capacidade dessa ferramenta de encontrar websites e, mais importante, associar a venda de propaganda a essas buscas. Os criadores do Google
são o Larry Page e o Sergey Brin, que se conheceram quando estudavam na Universidade de Stanford. Você vai ver que esse ambiente universitário é o responsável pela criação da maioria das empresas da nova mídia. Depois de criarem o Google, essa empresa não perdeu mais nenhuma oportunidade de criar coisas novas, seja a partir da própria inovação da organização ou mesmo por meio de várias compras que eles foram fazendo ao longo do tempo. Essas empresas, o Yahoo e o Google, abriram caminho para todo o universo das novas mídias que a gente vê hoje se desenvolvendo e crescendo continuamente. 5 anos depois do nascimento do Google, eis que surge a primeira rede social segmentada, que é o LinkedIn. É incrível, não? Como em pouco tempo, uma rede social tão segmentada, com foco no mundo corporativo e na empregabilidade, foi uma das primeiras a surgir. O LinkedIn foi criado por uma pessoa chamada Reid Hoffman, um homem também formado em Stanford e que foi cofundador do PayPal, uma ferramenta global de pagamento hoje já consolidada. Ele vendeu a parte dele nessa empresa para usar esse dinheiro e criar o LinkedIn na sala de estar da casa dele. Então a gente vai perceber também que muitas empresas, como o PayPal, por exemplo, serviram como escolas para a formação de profissionais que mais tarde iriam criar outras empresas. Não podemos esquecer que o PayPal foi criado pelo Elon Musk, em sociedade com outras pessoas, como Reid Hoffman. A primeira rede social moderna, que vai surgir um ano depois do LinkedIn, é justamente o Orkut, criada por um turco, o Orkut, que trabalhava no Google e também é aluno da Universidade de Stanford naquela oportunidade. Então vejam só, não apenas ele trabalhava no Google, mas frequentava o ambiente da Universidade de Stanford. O fundador do Orkut tinha uma premissa interessante. Ele dizia que em 6 níveis todos os seres humanos se conheciam. No início do Orkut, para você integrar essa rede social, você precisava de um convite de alguém que já estivesse nessa rede. Um dos primeiros grupos a surgir no Orkut se chamava, como você está vendo aí, Eu Odeio Acordar Cedo, que tinha quase 6 milhões de pessoas. Veja que naquela época, 6 milhões de integrantes de um grupo era um número inimaginável. Hoje, aliás, hoje já é um número extraordinário, mas naquela época já existiam grupos com essa quantidade de pessoas no Brasil. Aliás, óbvio, esse é um grupo tipicamente brasileiro. Enquanto o Orkut vai desaparecer lentamente, até porque o Google não valorizou esse trabalho, no mesmo ano da fundação do Orkut, surge o Facebook. O Facebook foi criado pelo Mark Zuckerberg, em associação com outras pessoas, inclusive um brasileiro, que hoje é um dos brasileiros mais ricos do Brasil. Ele criou o Facebook com premissa bastante limitada. Aliás, vocês vão ver que a maioria dos criadores de redes sociais, eles tinham uma visão de mundo bastante limitada sobre o potencial daquilo que eles estavam criando. Zuckerberg imaginou o Facebook como uma ferramenta para divulgar as pessoas que frequentavam Harvard. Era um catálogo de alunos de Harvard. Mas a ferramenta, como estava na internet, aberta para o mundo, ganhou uma expressividade tão grande que logo ela superou as fronteiras da universidade e se espalhou pelo mundo. Você está vendo aí duas datas, né, na tela, 2004 e 2009. O que é isso? É porque em 2009 o Facebook se reinventou com a criação de uma coisa muito simples, que foi o botão de curtir
nas postagens que as pessoas faziam. O Facebook levou 5 anos para perceber a importância da criação de uma ferramenta de interação entre as pessoas. E veja só, é justamente a criação da interatividade, estimular as pessoas a interagirem, que vai consolidar esse mundo das redes sociais como uma potência inacreditável que nós vemos hoje. Então, o botão de curtir, as pessoas poderem dizer eu gostei disso, eu gostei dessa pessoa, eu gostei desse conteúdo, foi criado somente 5 anos depois do nascimento do Facebook e marcou a maneira como as novas redes sociais iriam se posicionar dali para frente. Bom, um ano depois do surgimento do Facebook, aparece uma das maiores plataformas de conteúdo que as redes sociais já viram, com uma presença consolidada ainda nos dias de hoje. Eu estou falando do YouTube. O YouTube, ele começa a revolução do vídeo, mas no princípio, a visão dos fundadores da empresa, que eram o Chad Hurley, o Steve Chen e o Jawed Karim, era uma coisa limitada. Por exemplo, o primeiro vídeo que eles publicaram era um vídeo que se chamava Um Dia no Zoológico. Essa era a visão limitada que eles tinham do potencial extraordinário de uma ferramenta que hoje informa, educa e entretém numa abrangência global. Você está vendo também aí na tela 2 datas, 2005 e 2006. Em um ano após o nascimento do YouTube, o YouTube já não tinha mais dinheiro para comprar hospedagem de vídeos. Segundo Steve Chen falou numa entrevista, o YouTube estava apenas a 4 horas de não ter mais espaço para hospedagem de vídeos e, portanto, iniciaria assim um processo de decadência e de abandono dos usuários. E eis que nesse momento, em 2006, o YouTube recebe uma ligação salvadora do Google com uma oferta de compra de US$ 1 bilhão. E óbvio, os fundadores do YouTube aceitaram a oferta e passaram a integrar o time do Google, transformando assim o YouTube na potência que ele é hoje. Mas a história do YouTube ainda não terminou, né? A revolução que ele estava começando não termina aqui nesse momento. Em 2007, aconteceu uma coisa que é até frequente na Ásia. Ocorreu um tsunami no Japão. Muitos japoneses, já com celulares na mão, filmaram a entrada das águas nas ruas de uma cidade. E esses vídeos que eles fizeram, eles postaram rapidamente no YouTube. E aí aconteceu um fenômeno que vai transformar o YouTube de um canal de entretenimento, de bandas amadoras, de shows de rock, num canal poderoso de informação. As principais redes de notícia, ABC, NBC, CNN, pegaram esses vídeos publicados do tsunami no YouTube e divulgaram em seus programas de notícias, criando assim a primeira conexão entre nova mídia e velha mídia que iria transformar o mundo. Hoje, nós temos canais de informação no YouTube que têm uma audiência milhões de vezes maior do que essas redes de televisão. Nós vamos ver melhor esse fenômeno. Mais do que um papel de informação, o YouTube assumiu uma perspectiva de formação, de educação, com milhões de canais educativos que existem nos mais diversos idiomas. Nesse aspecto, eu tenho uma breve história para te contar que você certamente vai achar muito interessante. Em 2010, eu estava apresentando a minha empresa, a Future Press, para uma empresa de tecnologia que estava buscando uma empresa de comunicação digital. Na reunião com o presidente da empresa, eu disse para ele da importância de fazer vídeos, mas ele ironizou
dizendo que preferia aparecer na TV Globo, como se isso fosse possível. E eu disse para ele que uma empresa com a característica que ele tinha de terceirização de TI para as organizações, era muito importante que ele tivesse conteúdo informativo no YouTube. E aí eu disse para ele, olha, hoje em dia no YouTube você encontra qualquer coisa. Qualquer busca que você fizer, você vai encontrar. Então imagina uma pessoa buscando terceirização de TI, segurança da informação. Se ela fizer essa busca no YouTube e ela te encontrar, você tem uma grande chance de ser contratado. Aí ele riu e disse, qualquer coisa que eu buscar eu encontro? Eu falei, sim, qualquer coisa. E ele disse, olha, minha filha tem um trabalho escolar para fazer, que a gente está encontrando muita dificuldade para encontrar conteúdo. Ela precisa fazer um dragão de papel machê. Eu acho isso no YouTube. Aí eu pensei, meu Deus, dragão de papel machê em 2010. Eu achei, não, a minha bravata vai cair por terra. Eu não vou encontrar esse conteúdo nunca. Mas, óbvio, como eu sou uma pessoa aventureira, eu falei, claro que você vai encontrar. Vamos buscar aqui agora. Eu falei, bom, a sorte está lançada, né? Bom, nós fizemos a busca e, para minha surpresa, nós encontramos 15 vídeos que tratavam do tema como fazer um dragão de papel machê. Ele ficou assombrado, claro que eu também, mas eu não demonstrei, né? E aí ele pediu para anotar o endereço dos vídeos, eu falei, eu te mando por e-mail, porque naquela época não existia WhatsApp. Então, você está percebendo, o YouTube, ele se transforma, e aí sim eu acho que ele mostra todo o seu potencial e valor que os fundadores não tinham percebido como um canal de entretenimento, informação e educação. Bom, um ano depois do nascimento do YouTube, entra em cena o que é hoje um dos maiores canais de conteúdo político do planeta, o Twitter, atualmente o X. O X é o terror da velha mídia e surgiu para mostrar que a velha mídia não tem, nunca terá a capacidade de informação que as novas mídias têm. O Twitter foi criado por um grupo de pessoas, o Jack Dorsey, Evan Williams, Buzz Stone e Noah Glass. Essa turma, com um viés esquerdista de pensamento, criou o Twitter com uma visão de produto extremamente pobre e limitada. Olha só, é óbvio que eles tinham que ser esquerdistas, né? Eles acharam que o Twitter deveria ser alguma coisa como o SMS da internet. E a primeira postagem que o Jack Dorsey fez no Twitter, ele escreveu assim: estou aqui configurando o meu Twitter. Nos escritos que ele tinha num caderno, para você ver, até mesmo esse pessoal criava planos de negócio num caderno, né? Ele disse que a ideia inicial era criar um SMS para dizer coisas como: olha só, estou na cama, estou indo para o parque, como se isso fosse interessante para as pessoas. É óbvio que a realidade vai mostrar que o Twitter tomou um caminho completamente diferente, se transformou em um canal político de poder imenso e acabou tendo que censurar muita gente pelo mundo, porque os conservadores, os defensores da liberdade de expressão, simplesmente tomaram conta do canal com uma enorme audiência. Você está vendo aí também duas datas. A primeira data da fundação e a segunda data, a data da salvação do Twitter. O Twitter, por ser dirigido por esquerdistas, por comunistas com pouco cérebro, estava às portas da falência. Ele ia falir, ele ia fechar. Ele tinha milhares de pessoas empregadas, a maior parte delas promovendo censura,
limitando o alcance das postagens dos conservadores, e ele simplesmente não tinha receita para se estruturar. O Twitter estava a caminho da falência. Então, eis que em 2022 surge o salvador da pátria do Twitter, o Elon Musk, que compra o Twitter pelo absurdo de 44 bilhões de dólares. O Twitter não valia isso. O Twitter estava a caminho do fechamento. E é óbvio, o Elon Musk sabia disso. Ele sabia que o Twitter não valia aquela fortuna toda. Mas ele declara que ele comprou o Twitter com o objetivo de salvar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ele tinha total clareza da importância dessa ferramenta para a liberdade de expressão. Ele foi muito atacado por isso, as empresas dele foram muito atacadas por isso, mas ele seguiu firme e forte nesse projeto. O Twitter, ele começa a era dos dados, não é? Por conta da hashtag. Com a hashtag, as empresas começam a perceber que é possível detectar tendências no Google. Quais são os assuntos mais falados? Quais são os nomes mais valorizados? Quais são os pensamentos que têm mais tendência de propagação? E isso levou as empresas a criar metodologias de análise de dados para terem conteúdos mais eficientes nas redes sociais. Olha só a importância dessas ferramentas para o mundo da comunicação. Bom, eis que 3 anos depois do nascimento do Twitter, vai surgir uma rede social, sim, uma rede social com um poder avassalador, principalmente no Brasil. Eu estou falando do WhatsApp. O WhatsApp também surgiu pela mão de estudantes universitários, o Jam Kuhn e o Brian Acton, que já haviam trabalhado juntos no Yahoo. Veja só, empresas da internet que acabam gerando profissionais que vão criar coisas extraordinárias no futuro. Esses dois criaram o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação online, porque o Jian Kun estava esperando um SMS pelo celular e ele estava na academia. Ele estava esperando uma mensagem importante, mas como ele estava na academia, ele acabou não percebendo que a mensagem tinha sido enviada e ficou encucado com isso. Ele disse: pô, eu vou criar uma ferramenta que permita mensagens instantâneas de uma forma mais rápida. E ele criou uma coisa básica, muito estruturada, que em pouquíssimo tempo atingiu patamares de uso de milhões de pessoas. No Brasil, ele é imbatível em termos de comunicação. E por que ele é uma rede social? Porque você pode criar ali grupos, você pode postar vídeos, imagens, você pode curtir imagens ou mesmo vídeos e compartilhar essas informações com uma velocidade extraordinária. Por meio dessa força grandiosa que o WhatsApp adquiriu, ele tem sido, sim, muito censurado e combatido em todo o mundo. No Brasil, ele já foi derrubado 2 vezes por esse judiciário corrupto que a gente tem aqui. Então, para você ver como as ferramentas online de comunicação vão ser cada vez mais combatidas por governos corruptos e autoritários que não suportam a ideia de uma comunicação livre e descentralizada. Você está vendo aí também 2 datas, o nascimento do WhatsApp e o ano de 2014, quando o Facebook compra essa plataforma pelo valor extraordinário de 19 bilhões de dólares. Veja só, o YouTube,
que certamente é uma plataforma maravilhosa, foi comprado por 1 bilhão. O WhatsApp foi comprado por 19 bilhões de dólares. É uma coisa assim inimaginável. Nenhuma outra plataforma alcançou esse valor de venda. Um ano depois do nascimento do WhatsApp, surge a plataforma, a rede social Instagram, com um forte apelo em imagens, né? Inicialmente, o Instagram publicava fotografias dos usuários, especialmente, principalmente pelo celular. Note aí que os telefones celulares, o mundo mobile, começava a ter cada vez mais força e poder, e hoje ele é absurdamente poderoso, muito mais que a internet por meio de computadores ou tablets. Como sempre, a gente vai ver que a visão de mundo dos fundadores do Instagram era muito limitada, né? O Instagram foi criado também por dois estudantes da Universidade de Stanford, o Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, que criaram o Instagram enquanto estudavam. O Krieger, o brasileiro, publicou essa foto que você está vendo do cachorrinho dele. Ou seja, era mais um que criou uma ferramenta extraordinária, mas tinha uma visão limitada de como ela poderia ser usada. É inacreditável, né? Essas pessoas eram criativas, mas a visão de negócio delas era muito pequena. Então, o Krieger publica essa foto e o Instagram começa a crescer de maneira exponencial até alcançar um grande público. Aí você vai ver de novo duas datas, 2010 e 2012. Por quê? Porque em 2012 o Instagram é adquirido pelo Facebook pela quantia de 1 bilhão de dólares. O Facebook já enxergava ali, naquele site, a possibilidade de um crescimento em uma área onde havia pessoas muito mais jovens do que aquelas que usavam e usam o Facebook. Então, como a gente vai ver, muitas dessas empresas de social media, elas começam a se reinventar não porque elas são criativas, mas porque elas precisaram comprar plataformas que estavam se consolidando para ampliarem sua presença na internet. Mas eu estava falando para vocês sobre aspectos de censura, né, que já começavam a afetar Google, Facebook, com juízes corruptos no mundo inteiro, censurando postagens, mandando derrubar perfis. E aí começa uma resposta do mundo online a esse movimento de censura que hoje é muito intenso, mas vai ser derrubado. Surge no cenário, 3 anos depois do nascimento do Instagram, a plataforma Rumble. O Rumble é uma plataforma de vídeos muito similar ao YouTube, mas tem uma premissa totalmente diferente, que é a liberdade de expressão. Essa plataforma foi criada por Chris Pavlovski, ex-funcionário da Microsoft, que criou esse site de vídeos com o objetivo de preservar a liberdade de expressão. Óbvio, por conta disso, ele começou a ser atacado em todo o mundo e no Brasil, por conta do nosso judiciário corrupto, o Rumble é bloqueado. Não é inacreditável uma coisa dessa? Todo ditador que bloqueia uma plataforma de comunicação confessa que é um ditador. Literalmente ele confessa isso quando ele manda censurar uma plataforma inteira por conta de conteúdos que ele não gosta. E a razão para a censura do Rumble no Brasil é essa que você está vendo aí na tela, o podcast de uma pessoa chamada Monark, que precisou sair do Brasil para não ser preso e estava postando vídeos no Rumble quando o judiciário brasileiro resolveu censurar a plataforma que se recusava a tirar esse conteúdo do ar com toda a razão. Nesse mesmo ano,
por conta já dessa tendência de defesa da liberdade de expressão, surge o Telegram. O Telegram é uma plataforma de mensagens online que ela nasce muito parecida ao WhatsApp, mas com um potencial de criação de grupos muito maior, e foi criada por duas pessoas, o Pavel Durov e o seu irmão, o Nikolai Durov, ambos russos, que criaram o Telegram com várias camadas de segurança, também com a proposta de ser uma ferramenta de liberdade de expressão, de defesa da liberdade de expressão e dos indivíduos. Ela foi duramente atacada e segue sendo duramente atacada, inclusive o Pavel Durov está preso na França porque se recusou a derrubar conteúdo que o governo corrupto de Emmanuel Macron mandou ele tirar do ar. Ele segue preso lá, o que é uma coisa absurda, inadmissível, mas a plataforma continua operando, já foi ameaçada no Brasil várias vezes, por conta dos grupos que ela tem e que divulgam informações como uma rede social poderosa que publica texto, links, vídeos, imagens e tem um poder de distribuição de informação muito grande. Eu trago aqui na tela uma informação preciosíssima, né? Veja só, o Donald Trump criou um canal no Telegram para divulgar as suas notícias. O presidente Jair Bolsonaro também tem um canal lá com mais de 1 milhão de seguidores, para divulgar as suas ideias. E o Trump, há algum tempo atrás, tinha 660 mil seguidores nesse canal. Aí, se você der uma olhada no The Washington Post, que é um jornaleco falido, corrupto, que se corrompeu e foi comprado por um globalista chamado Jeff Bezos, dono da Amazon, dá uma olhada na audiência desse jornaleco no Telegram, 60 mil seguidores, ou seja, 10 vezes menos do que o Donald Trump. Você entendeu agora o poder das novas mídias? Uma pessoa, um presidente, tem quase 700 mil seguidores no Telegram, enquanto que o jornal falido, corrupto, que critica esse presidente, tem apenas 60 mil nessa mesma plataforma. Se você quer saber informações do Donald Trump, você vai seguir esse jornaleco ou o próprio Donald Trump? É óbvio que você vai seguir o próprio Donald Trump. Então, as redes sociais vão nos mostrando a todo momento que o que interessa são os conteúdos individuais, sejam indivíduos não reconhecidos ou reconhecidos, que têm algo a dizer, numa velha mídia corrupta que está lá a serviço de corruptos globais, globalistas, que estão tentando instaurar uma elite global de controle da humanidade e que não vão prosperar. Um ano depois do nascimento do Telegram, que já mostra a consolidação do mundo mobile, do mundo dos celulares, entra em cena o TikTok. Naquela época, em 2014, ele se chamava Musical LY, e ele pertencia a uma empresa chinesa do mesmo nome. Em 2017, o TikTok é comprado pela ByteDance, que é uma grande empresa chinesa, portanto, ligada ao Partido Comunista da China, que tem também, além do TikTok, plataformas de comércio eletrônico. E perceba que o próprio TikTok hoje, ele tem canais de comércio eletrônico muito poderosos. Mas o que destacou o TikTok nesse cenário do mundo mobile? São os vídeos curtos com storytelling, contados por pessoas comuns, né? Pessoas que fazem maquiagem, que fazem dança, que mostram roupa, moda, culinária e uma série de outras coisas. Então, o TikTok ele começa a prosperar
quando ele começa a contar pequenas histórias em vídeos. E aí, então ele vai revolucionar canais mais antigos de vídeo, como YouTube, Facebook, Instagram, que não tinham percebido a relevância dos vídeos curtos e das histórias no mundo dos vídeos online, dos vídeos mobile. Note que o TikTok ele vai sim visado não só pelos conteúdos que ele publica, porque hoje você veja a primeira dama, se é que dá para chamar isso de dama do Brasil, pedindo a censura do TikTok, porque no TikTok os canais conservadores têm um poder extraordinário, mas o TikTok vai ser visado também por sua relação estreita com o Partido Comunista da China, que além de comunista é o partido da corrupção global. Então, o TikTok ele é visto, visado e perseguido por duas razões até um pouco antagônicas. Né? 5 anos, olha só, depois do nascimento do TikTok, vai surgir o Reels, o primeiro canal de vídeos curtos no Instagram, que vai publicar ali vídeos com histórias, como o TikTok, que depois vai ser absorvido pelo Facebook. Então, o Reels é um canal de vídeos curtos que atende essas duas plataformas da Meta, o Facebook e o Instagram. Mas aí, olha, já estava consolidado o canal de vídeos curtos mobile que o TikTok criou em 2014. Tanto é que em 2020 entra em cena os shorts do YouTube. Olha só, o YouTube da Google, a maior empresa global de internet, levou apenas 6 anos, apenas no sentido irônico, claro, para entender a importância dos vídeos curtos. Mas veja só, como o YouTube é um canal muito poderoso, os shorts têm sim um poder extraordinário e uma penetração extraordinária por conta da força do Google e do YouTube. Às vezes, mesmo você chegando tardiamente no mercado, você ainda pode prosperar se o seu papai e a sua mamãe são poderosos. Mas essa luta pela liberdade de expressão ainda ia avançar como está avançando nos dias de hoje. Um ano depois do surgimento dos shorts, entra em cena o Getter, criado pelo Jason Miller, que era e ainda é um conselheiro do presidente Donald Trump nesse campo da internet. O Getter tem uma proposta totalmente voltada para a liberdade de expressão. Ele não admite deletar posts porque algum juiz corrupto no Brasil, na Turquia ou no inferno decidiu que aquela postagem não pode continuar no ar. Agora, olha só, o Jason Miller, numa visita ao Brasil, teve uma ordem de prisão decretada por um juiz chamado Alexandre de Moraes, que você deve conhecer, e a partida dele, ele estava no aeroporto indo embora, foi retardada por agentes da Gestapo do Moraes, a paisana, que interrogaram ele de uma maneira arrogante no aeroporto, impediram ele de pegar o voo que ele tinha, ele teve que adiar o voo dele para mostrar o poder dessa elite corrupta do judiciário brasileiro. Ele conseguiu, sim, sair do país, mas com advertências de que ele poderia ser preso no futuro, porque ele é o criador de uma plataforma que sequer recusa a fazer censura. Deu para perceber o tamanho do problema e como essas plataformas que defendem a liberdade de expressão intimidam a velha mídia e seus representantes no judiciário. Eis que 1 ano depois do surgimento do Getter, com a experiência do Getter já consolidada, entra em cena a Truth Social, a rede social do Trump. Note que o Trump
estava banido do Twitter por aquele imbecil chamado Jack Dorsey, que usou como desculpa para banir o Trump a invasão daqueles idiotas que entraram no Capitólio estimulados pela esquerda corrupta que estava no poder. Então o Trump cria o Truth Social para ter um espaço na internet que vai sim pavimentar o caminho dele para a volta ao poder. É justamente nesse ano que o Elon Musk está comprando o Twitter. Uma coisa que a esquerda coloca a respeito do Truth Social é que essa plataforma tem uma audiência pequena, por volta de 5 milhões de usuários. Isso quando um Facebook da vida tem mais de 2,9 bilhões de usuários. Mas tem uma coisa muito importante: a internet é segmentada. Então, o Truth Social, a audiência do Truth Social, público do Truth Social, é tão selecionado, é tão segmentado, que ele vai ter um valor extraordinário por conta dessa característica. Você quer saber o que os conservadores da América estão fazendo? Você tem que estar no Truth Social. E o Trump percebeu isso. 2 anos depois da criação dessa plataforma, aconteceu uma parceria entre o Truth Social e a Digital World pelo valor de 3,3 bilhões de dólares. Olha só, a Truth Social do Donald Trump tem um valor de mercado 3 vezes superior ao Instagram. Porque o Instagram tem muita gente que não tem nada a dizer, mas está lá. E no True Social, não, o público do True Social é muito especializado, é muito segmentado. Políticos, empresários, empreendedores. Então, o valor dessa rede social é, óbvio, muito maior. Logo depois do nascimento da True Social, surge uma rede social muito especializada, chamada Substack, onde pessoas com conhecimento notório, especializado, consultores, gente de valor, né? Não é esses mongoloides da esquerda que não mal sabem ler e escrever, mesmo depois de terem se formado em universidades tão corruptas quanto eles. Né? Esse pessoal publica conteúdo de altíssimo valor, que é assinado, ou seja, eles recebem por isso, são informações financeiras, são conteúdo tecnológico, de medicina, de moda, que as pessoas pagam para ler e se informar. É um conteúdo muito usado no ambiente corporativo por profissionais que precisam tomar decisões e que vão contratar a informação dessas pessoas. Então, olha só o nível de especialização que a social media vem tendo. Deu para perceber como esse mundo online se renova cada vez mais e, portanto, consolida uma posição de poder? Eu quero mostrar para vocês que essa revolução aí das redes sociais, da social media, ainda não parou. Né? E não vai parar, porque a tecnologia de informação, enquanto ela avança, ela cria a possibilidade de novas abordagens. Então, veja só, as novas mídias, elas têm uma conexão muito forte com a tecnologia que permite que ela se renove, uma coisa que as velhas mídias não têm. Por fim, terminando já esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês uma visão panorâmica aí do nascimento e da consolidação desse mundo online. É claro que essa é uma visão básica, tem muita coisa mais surgindo aí nesse cenário, ainda se consolidando, como a gente vai ver no próximo vídeo. Então, esse cenário da criação desse universo online, desse poderoso, imbatível universo online, vai nos mostrar que é justamente por meio da interação em diferentes formatos, texto, vídeo, áudio, curtidas, comentários, compartilhamentos, que esse mundo online vai consolidar a sua presença na internet e tornar
a velha mídia corrupta, absolutamente irrelevante. Como nós vamos ver no próximo vídeo, a velha mídia, jornais, revistas, rádio e televisão, percebendo que estavam à beira do desaparecimento, eles vão adotar uma estratégia corrupta para tentar se manter no poder, que é a censura em larga escala. Eu vejo você no próximo vídeo.